Boa noite, meu nome é Fábio Nasri, eu sou médico da AME São Paulo, eu sou geriatra endocrinologista, formado pela Unifesp, Escola Paulista de Medicina, aqui em São Paulo. Tenho título de especialista em geriatria e por muito tempo fiquei ligado à disciplina de geriatria da Escola Paulista. Hoje em dia, eu sou médico voluntário do Instituto de Psiquiatria do HC, aqui da USP, e lá eu faço parte de um grupo chamado PROCER, que é um grupo que estuda espiritualidade e religiosidade. Nós vamos falar hoje sobre bem-estar do ser integral, um conceito de saúde. Nós vamos dar para vocês uma visão muito ampla do que é de fato, o que pode ser considerado de fato conceito de saúde sob uma visão mais abrangente. Mas, em primeiro lugar, eu queria dizer a vocês da minha alegria de ter vocês aqui conosco. Eu estou bastante feliz de ter vocês aqui. Nós ficamos muito surpresos porque nós tivemos 65 mil inscrições até o momento, de diversas regiões do mundo, até de Kuala Lumpur, enfim. E eu queria explicar um pouco para vocês como nasceu esse curso. Esse curso nasceu de uma percepção nossa na AME, São Paulo, de que, eu tenho certeza que é a mesma na AME Brasil e de todas as AMEs, de que o verdadeiro hospital espírita hoje se encontra na mão dos centros espíritas, na mão de todo mundo que trabalha com passe, com desobsessão, de todo mundo que oferece o seu coração, o seu ouvido, a sua alma, em prol do outro, onde quer que esteja, no hospital, na sua casa, enfim. Todos somos, nesse momento, ou temos a possibilidade de ser, de alguma forma, curadores de algum jeito. Como nós na AME somos muito poucos, a única forma de disseminar um pouquinho esse conhecimento do que a gente entende hoje como paradigma médico espírita para todos que, de uma certa forma, são de algum jeito curadores, é através da internet. É um instrumento que ajuda muito a gente. Então, esse curso nasceu da nossa vontade de transmitir a vocês um pouco do que a gente sabe, com toda humildade e sinceridade, entendendo que nenhum de nós é dono da verdade. Por consequência, nesse curso, talvez vocês escutem coisas que vocês não concordam, por favor, estamos abertos a críticas, sugestões. E esse curso, de última análise, se destina a você que é curioso, que quer aprender, que quer estudar, que quer ampliar seus conhecimentos, que quer melhorar a qualidade da assistência que presta, onde quer que seja. E a nossa expectativa é de ter você mais próximo de nós. A nossa expectativa é que você fique curioso. Nós queremos despertar a sua curiosidade, eu acho que é o que todo curso quer, instruir, né? E que você vá além, e a nossa expectativa é de que a gente possa te ajudar nesse ir além, estimular você a estudar, enfim. Eu acho que esse é o nosso objetivo. Meu muito obrigado por vocês estarem conosco. Nós vamos começar falando um pouco do que nós conhecemos como a definição de saúde da Organização Mundial de Saúde, ou seja, a Organização Mundial de Saúde entende a saúde como estado de bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de infecções e doenças, ou seja, é um conceito bastante amplo. Mas o que de fato, então, é bem-estar, né? Já que é o bem-estar físico e mental, o que é bem-estar? Bem-estar é uma situação agradável do corpo, do espírito, tranquilidade, conforto, satisfação. Então, se nós formos nos consolidar única e exclusivamente no corpo, nós vamos entender que nós não vamos estar sendo abrangentes na definição de saúde da OMS. Ou seja, já a própria Organização Mundial de Saúde descobriu que nós temos que ir além do bem-estar físico. Para nós, no Espiritismo, né, existem três dimensões a serem consideradas. A dimensão da matéria consolidada, da matéria mais densa, que é o corpo biológico,
A dimensão perispiritual, que é uma matéria um pouco mais sutil, uma energia mais sutil, e o espírito, que de fato é a sede e comanda toda a nossa, o nosso ser e toda a nossa saúde. Tudo emana do espírito, passa pelo perispírito e chega no corpo biológico, ou seja, saúde de uma forma abrangente é a saúde que se observa nesses três níveis, nesses três domínios. Né? Por quê? Nós entendemos que somos eternos, que nós entendemos que caminhamos para a evolução de forma inexorável, somos constituídos do fluido vital, e esse fluido está condensado, esse fluido é energia, vocês vão ter isso ao longo do curso, está condensado em diferentes níveis de densidade. No corpo biológico, um nível muito denso, no perispírito, menos denso, e no espírito, já uma matéria mais quintessenciada. E todo esse fluido vital que nos compõe, que nos forma, é derivado do fluido universal. Tendo essa dimensão, nós podemos até dizer, então, de uma forma mais ampliada, que a saúde, então, é uma perfeita harmonia da alma, é uma perfeita harmonia do espírito. E como é um trabalho, ela é adquirida lenta e gradualmente. Para isso, são necessárias vidas sucessivas, são necessárias experiências diferenciadas, para que então nós possamos ter a saúde do espírito. Então, talvez fique mais claro agora para vocês, nesse conceito abrangente, que saúde, de uma certa forma ampla, seja algo que talvez nós não vamos alcançar a nível espiritual numa encarnação só. As coisas vão acontecendo na medida em que nós vamos experienciando a vida. Na visão do Espiritismo, né, tendo como base a Gênese, a matéria é o objetivo de trabalho do espírito. E para o desenvolvimento das faculdades deste espírito, era necessário que ele pudesse agir sobre ela. E o espírito, por sua essência espiritual, é um ser indefinido, abstrato, que não tem uma alteração direta a ele sobre a matéria, ele tem um intermediário. Esse intermediário é o invólucro fluido que nós chamamos de perispírito. O perispírito está ligado célula a célula ao nosso corpo e ele recebe diretamente as instruções, as emanações do espírito. Então, quando o nosso espírito emana um sentimento, o nosso perispírito registra isso, nós pensamos e o nosso pensamento adquire vida e reflete-se no nosso corpo biológico. Agora veja que interessante, essa frase, esse parágrafo foi retirado da Gênese em 1868. Em 1772, e aqui começa um pouco das pontes com a ciência, né? Barthet, que era um médico da Faculdade de Montpellier, da Escola Médica de Montpellier, na França, e vocês vão ouvir falar dele mais para frente, publicou esse estudo, o Ensaio para o Novo Princípio para o Homem. E lá, vejam só, ele diz que os fenômenos biológicos se explicam por um princípio vital. Ou seja, Barthet, ele acreditava, né, como a escola dele, que havia um princípio vital que era origem, que dava origem a todos os fenômenos biológicos. Vejam só que coincidência, entre aspas. Kardec usa exatamente o mesmo termo e Barthet também. Ou seja, essa é uma ponte já muito clara entre o que o Espiritismo acredita em termos de saúde e o que, na época, começou-se a acreditar em saúde. E isso é importante porque o termo vitalismo surgiu de Barthet. E aí vieram, a partir de Barthet, os vitalistas, que, de uma certa forma, se contrapunham à visão materialista da época. Bom, no paradigma vitalista, você considera, então, a saúde nesses três níveis que eu já falei para vocês, no corpo biológico, no perispírito e no espírito. E no paradigma materialista, nós encontramos só a questão biológica como fazendo parte ou uma dimensão única. O
que é paradigma antes disso? Né? Paradigma significa um modelo ou padrão correspondendo a algo que vai servir de modelo ou exemplo a ser seguido. Né? Então, paradigma é um modelo. Só que esse paradigma vitalista, embora o nome vitalismo tenha sido dado por Barthes, já é conhecido há muito tempo. No Oriente, com a medicina ayurvédica, na medicina chinesa e na medicina árabe, são medicinas que se preocupam com esse tratamento desde o lado espiritual. Aqui no Ocidente, usam esse princípio vitalista, homeopatia e antroposofia. Agora, o que é então o vitalismo na medicina? São práticas médicas que entendem o ser humano nos seus três componentes: no corpo biológico, na energia vital e no espírito. Ou seja, o princípio que abrange o homem como um todo, ele é vitalista. Entendendo que o espírito é a sede da inteligência e da vontade e tem ascendência sobre a energia vital e sobre o corpo físico, ou seja, tudo ocorre como a via descendente. Começa no espírito, passa pelo perispírito e termina no corpo biológico. Esse é o paradigma vitalista. No paradigma vitalista, em comparação com o materialista, então, nós temos enfoques diferentes. No paradigma materialista, a doença é um problema. Né? Eu estou com um problema. Meu rim não funciona, o meu coração, né, não está bom, ou seja, parece que você está estacionando seu carro no mecânico e está falando para ele, olha, conserta o freio, acerta o óleo. Né? Já no paradigma vitalista, a doença é um efeito que se observa no seu corpo biológico, ou até no seu campo mental. Mas que este efeito tem uma causa, e a causa não está nele. A causa está no seu espírito, está na sua forma de ver o mundo, ou seja, em algo que não anda bem a nível espiritual. O corpo só recebe o efeito disso. Portanto, se a doença é um problema, por um paradigma materialista, muitas vezes nós temos a tendência a entender a doença como um castigo. E frequentemente a gente fala isso. Puxa, o que eu fiz de mal? Por que isso veio para mim? Né? Por que não acontece com a vizinha que fala mal de todo mundo? Só eu é que vou ter isso, né? Já no paradigma vitalista, a doença é uma autorresponsabilidade. De uma certa forma, você é corresponsável por aquilo que acontece com você. Ou seja, o entendimento do processo do adoecimento é muito diferente. No materialismo, o doente é um ser passivo, tanto que ele tem o nome de paciente porque ele é passivo, ele fica ali só para receber os cuidados, né? Cuidados da equipe médica, cuidados do hospital, enfim, ele é cuidado. No paradigma vitalista, o paciente, o doente, ele é ativo, ele faz parte do processo da cura, ele está engajado nos processos de cura, ele não é um ser passivo, ele tem muito a fazer em prol de si próprio. No paradigma materialista, o tratamento ele tem uma tendência a combater, a se opor, ou seja, eu vou combater a minha doença, então eu vou dar anti-inflamatórios, vou dar térmicos, vou dar agentes oncológicos, antibióticos, sempre é uma oposição. No vitalismo, é importante conhecer aonde existe o desequilíbrio e depois restabelecer a ordem. Ou seja, você não combate nada, você se autoconhece, você busca o seu entendimento, reforma íntima e, a partir disso, você movimenta toda a sua energia vital para te reequilibrar novamente. No materialismo, o médico é a figura central. No padrão vitalista, ele é um facilitador. O médico é alguém que vai ajudar você achar seu caminho, mas ele de forma nenhuma vai ser a figura central, porque a figura central sempre vai ser você. Portanto, como vocês já puderam perceber, o Espiritismo, na questão especialmente da saúde, do entendimento da saúde, ele é vitalista. Ele trabalha com energia vital, trabalha com princípio vital, trabalha com fluido vital. Então, a nossa forma de ver a saúde, ela é vitalista. Como o Espiritismo alia o reencarnacionismo e a evolução, entendemos que a saúde é adquirida ao longo das vidas e, para isso, a necessidade da evolução.
Bom, se nós então falamos que existem 3 níveis ou mais de um nível, o tratamento também vai se dar em mais de um nível, né? Ou seja, o tratamento da medicina alopática, que nós absolutamente respeitamos e temos em mais alta conta, eu mesmo sou um médico eminentemente alopático, ela age no corpo biológico, ela atende ao paradigma materialista. E veja, é fundamental que ela seja seguida e respeitada, tem tido avanços fantásticos, né? Mas, além disso, se nós somos vitalistas, nós podemos trabalhar na energia vital, que vai ajudar a restabelecer o corpo biológico. E daí as possibilidades de ação se ampliam. Então, por exemplo, no passe, na água fluidificada, na oração, que são formas do espiritismo de ajudar na saúde, no restabelecimento dessa energia vital, a ação vai ser na energia vital e no corpo biológico também. Mas se você quiser agir no seu espírito, o Evangelho. O Evangelho, entendendo o Evangelho como o embasamento da sua evolução moral, da sua evolução ética, da sua evolução intelectual, e através disso você vai se autoconhecer e vai atuar no seu espírito, programando a sua reforma íntima. Só aí é que você realmente começa a cura a nível espiritual. Bem, então, no modelo vitalista, como nós falamos no Espiritismo, estão inclusos, além de toda aquela abrangência, o autoconhecimento. É importante que nós nos conheçamos. Como diria Santo Agostinho, ao final do dia, faça a sua análise, o que você fez de bom, o que você poderia ter feito de melhor. Se autoconheça. Santo Agostinho fala muito bem disso. Se perdoe. Não adianta você ficar se automutilando, autoflagelando, isso não vai levar a nada. Se você errou, ou percebe que errou, perdoe-se, procure pedir perdão a quem você de alguma forma ofendeu, ou enfim, e busque a forma de se regenerar. É através da vontade de regenerar que a gente vai se curando. E auto-amor. Nunca se esqueça de amar a você mesmo, amar aos outros, buscando então a reforma íntima. Essa é a forma mais honesta de você começar a sua cura interna, a busca pela sua saúde nesse conhecimento mais abrangente. Bom, agora um pouco de história, ou seja, da onde vem isso, né? Como é que é esse movimento, né, da história da medicina no vitalismo, do materialismo, enfim, como é que essas forças se interpõem e se complementam, né? Bom, tudo começa na própria Índia e China, mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo, né, quando começou o entendimento de que havia um espírito, de que havia uma necessidade de se trabalhar a vitalidade, né, começa-se a buscar a fonte da cura na alimentação, nos bons hábitos, depois, influenciado pelas escolas da Índia e da China, apareceu Hipócrates, que é o pai da medicina, na Grécia, e é mais ou menos 500 anos antes de Cristo, e lá Hipócrates já falava da natureza imaterial do homem, né? Ele já mencionava que essa natureza imaterial, quando unida ao corpo biológico, regulava todas as funções do organismo, que o desequilíbrio dessa natureza imaterial causava as doenças, ou seja, da vis medicatrix, ou seja, da energia imaterial que anima os homens, né? Hipócrates deixou isso muito claro e teve grande influência na época, até que Galeno apareceu. Galeno também era um médico grego, um pouco mais tarde, ele veio a falecer perto de 200 depois de Cristo. E Galeno, ao contrário de Hipócrates, né, que veio da ilha de Kos, da escola de Kos, na Grécia, Galeno vinha de uma escola oposta. E ele priorizava a parte, não o todo. Galeno estabeleceu o princípio dos contrários. Então, muito da medicina de hoje vem de Galeno,
Então, aquela coisa do anti-inflamatório, antihipertensivo, antidiabético, antitérmico, vem de Galeno. E Galeno influenciou muito a medicina até os nossos dias, e segundo ele, o médico devia tratar do corpo e a alma era assunto da igreja. Por essa visão, ele foi muito prestigiado, porque na época a igreja também tinha interesse em que os médicos ficassem só com a parte do corpo e a ela ficasse com a alma das pessoas. Então foi um casamento muito feliz naquela época e foi muito próspero. Entramos aqui na Idade Média, até que apareceu Paracelso. Paracelso, 1400 até 1500, e ele veio se contrapor à história de Galeno, à época de Galeno, à escola de Galeno. Segundo ele, havia sim um princípio vital, ele já falava do princípio vital, que é uma entidade imaterial que se soma ao corpo físico, e aí ele considerava, então, a soma dessa energia vital com o corpo físico, a vida orgânica. Ele mantinha a vida orgânica através dessa união desse princípio vital com o corpo físico. Fala da concepção de uma força oculta no homem que é capaz de realizar, ampliar suas ações, e tem efeito em todo o organismo, inclusive na mente. Paracelso foi muito combatido na época, teve vários opositores, inclusive ele não viveu muito tempo, e as ideias dele ganharam notoriedade na época. Até que na Idade Moderna começa todo um movimento na medicina de uma espécie de organização do atendimento e da prática médica. A Universidade de Viena percebe a necessidade de um método, né, de atendimento, então estabelece-se o conceito de ambulatórios, enfermarias. Na França, o iluminismo, então, separava definitivamente o pensamento religioso, nascia a metodologia científica, o mecanicismo e o materialismo na medicina. Mas, curiosamente, na Alemanha ainda se mantinha uma visão mais vital do organismo como um todo. E isso vai ser muito importante lá na frente, essa forma alemã ainda de manter um pouco essa visão. E segue todo esse movimento mais materialista, mais mecanicista, até que isso se consolida com Descartes, que era um matemático, mas que também trouxe o seu método mecanicista para a área médica. Segundo Descartes, havia uma separação definitiva entre o corpo e a alma. E essa era uma condição essencial. E se considerava o corpo apenas como corpo, né, como uma máquina. Né? E segundo Descartes, a nossa alma ela é uma parte distinta do corpo. Segundo ele, o corpo era só para as funções biológicas e a alma exercia a questão do pensamento. E Descartes, então, começa um método mais científico, começa toda a metodologia de pesquisa, né? E isso, mais para frente, nós vamos ver, teve várias consequências muito positivas, quer dizer, muitas coisas nós descobrimos, muito nós devemos ao método científico, a forma de comprovar as coisas. Mas, né, sempre tem um mas, apareceu Paul Barthé. Paul Barthé ficava aqui em Montpellier. Montpellier é uma cidade que fica oceânica, ela fica uma cidade que dá para o Oriente, e muitos médicos árabes e judeus vinham para Montpellier, e a escola de Montpellier sofreu muita influência desses médicos árabes que traziam esse conceito do vitalismo. Então, Montpellier foi quem cunhou o termo vitalista, porque ele volta à teoria de que existe, então, um princípio vital, de que produz todos os fenômenos da vida do corpo humano em todo o sistema de forças. Existem a importância desse princípio vital, que faz agir dentro de nossos órgãos, enfim, e o desequilíbrio desse princípio vital pode causar as enfermidades. Então, veja, ele traz de volta todo aquele conceito hipocrático de Paracelso e funda o vitalismo. Né? Esse vitalismo ganhou força com Hahnemann, que veio logo depois.
Aonde Hahnemann, como vocês sabem, o pai da homeopatia, nasceu na Alemanha, por isso que eu disse que a Alemanha ainda era importante, porque ele nasceu num berço onde esses conceitos do vitalismo ainda, de certa forma, sobreviviam. E, segundo Hahnemann, as causas das doenças repousavam no desequilíbrio do princípio vital. E o tratamento homeopático visava reequilibrar essa distonia vital, esse desequilíbrio vital, e o reequilíbrio vai trazer de volta a saúde para o corpo. Ainda perto de Hahnemann, começou Mesmer a estudar o magnetismo, ele estudava as ações do magnetismo humano, magnetismo animal, e vejam que interessante, tudo isso aparentemente foi um preparo para a vinda de Kardec. Kardec, em 1857, escreve o Livro dos Espíritos e funda, assim, a doutrina espírita, que tem como base, na questão da saúde, todos esses fundamentos que já existiam lá atrás, desde Hipócrates. Por outro lado, o materialismo aqui corria solto, né? Até que Abraham Flexner, né, um americano que viveu até 1950, publica em 1910 uma carta, um memorando, né, onde ele avalia as escolas médicas americanas, compara com algumas europeias, classifica e estratifica as americanas, diz que naquela época só tinha uma escola médica boa nos Estados Unidos, que era John Hopkins, e começa a mexer no currículo médico. E ele, então, consolida nas faculdades de medicina um currículo muito fechado em termos de não entendimento e não abrangência dos movimentos vitalistas. Então, a homeopatia americana acabou por ali, ele praticamente extinguiu nos Estados Unidos o movimento dele, e todas as outras práticas vitalistas que se faziam na América do Norte. Ou seja, ele não incluiu o vitalismo no sistema educacional da escola médica americana. E a forma dele bolar o currículo médico perdurou por cerca de 100 anos. É por isso que, nas escolas médicas, por muito tempo, nunca se pôde ouvir falar de espiritualidade, de religiosidade, por causa do ranço ainda do método do Flexner, que, mais uma vez, foi muito bom, por um lado, porque, graças a ele, as faculdades americanas são o que são hoje, são celeiros de grandes cientistas. Nós não podemos esquecer que a saúde nada mais faz, a saúde aliada à ciência, nada mais faz de comprovar as questões da natureza, que, de última análise, vêm de Deus. Então, ou seja, foi de um grande avanço esse modelo universitário proposto por ele. Agora, antes de evoluir, eu só queria fazer uma breve pausa para colocar uma outra questão para vocês pensarem, né? Esta aqui é Madame Krell, né? Madame Krell, caso vocês não saibam, era uma médium que trabalhava muito próxima a Kardec. E Madame Krell foi quem psicografou a prece de Caritas. E ela psicografou um livro que chama-se Rayonnement de la vie spirituelle, é um livro que foi publicado em março de 1875, tem tradução desse livro aqui em português, lá havia uma mensagem de Hahnemann, que foi uma mensagem recebida por ela, e o Hahnemann ali coloca a par a importância dos benefícios obtidos com os fluidos e afirma: a homeopatia é o primeiro passo dado nesse sentido. O segundo, mais amplo, será a medicação por meio dos fluidos, e o terceiro será a medicação puramente espiritual. Ou seja, eu fico pensando se o passe hoje já não é uma forma de medicação puramente espiritual. E, no final, o mais interessante dessa mensagem é que Hahnemann assina: Hahnemann, outrora Paracelso. Ou seja, ele lá declara que ele foi a reencarnação de Paracelso. Agora vamos lá, vamos voltar para a nossa historinha. A Caminho da Luz de Emmanuel, ele já conta como se estabeleceram as civilizações da Índia, em especial dos Vedas,
e que provavelmente todo o conhecimento védico e de outros povos já são de outros planetas, no caso de Capela, ou seja, muitos hindus e muitos habitantes da Terra, na época, vieram exilados de outro planeta, povoar a Terra e trouxeram dessa outra dimensão, desse outro mundo, conhecimentos médicos que foram iniciados na China. E Emmanuel deixa isso muito claro na Caminho da Luz. Né? E se nós considerarmos, então, que Hahnemann é a reencarnação de Paracelso, porque eles até meio parecidos, né? E que Hahnemann esteve na codificação, Hahnemann é um dos espíritos que se comunica no Evangelho segundo o Espiritismo, então vocês percebam que tudo isso é um processo. Tudo isso é um processo contínuo e que tudo está absolutamente encadeado. Agora, o modelo da medicina mecanicista, materialista, ele é fantástico. Graças a ele, nós tivemos antibióticos, tivemos as vacinas, a mortalidade caiu, tivemos avanços tecnológicos no entendimento da doença, os métodos laboratoriais, a genética, o genoma, os métodos de laboratório, os métodos de imagem, cirurgias menos invasivas, enfim, tivemos avanços fantásticos. Mas isso não quer dizer que nós estamos mais saudáveis. Na verdade, nós observamos hoje o declínio dos valores éticos morais, violência, obesidade, álcool, drogas, fumo, doenças mentais, depressão e principalmente suicídio, que vem aumentando. Né? São 800 mil por ano, um a cada 40 segundos. Ou seja, se nós, então, tomarmos em conta os conceitos da OMS, nós vamos entender que, embora estejamos com mais saúde de uma forma geral, nós não estamos mais saudáveis do que poderíamos estar caso adotássemos um modelo mais abrangente de lidar com o ser humano. Mas a boa notícia é que os tempos estão mudando. Já desde 1970, ganhando força em 80, 90, e agora começa uma série, um pipocar de movimentos, e esses movimentos são mundiais. Várias escolas médicas, vários autores começam a dar ouvidos às questões de volta do vitalismo. E aqui no Brasil nós tivemos a coleção do André Luiz, né, através do Chico. São vários livros, são 12 livros fantásticos. E lá tem uma série de conhecimentos que na época, em 1940, não eram assim tão evidentes, né? Isso gerou até alguns conflitos da época, com médicos que questionavam, enfim. Mas olha, o simples fato do nosso colega, o Giancarlo Lucchetti, o Jorge Dairo, o Décio, a Alessandra, a Juliane, terem publicado numa revista internacional, o Neuroendocrinology Letters, em 2013, um artigo de revisão comparando o que o André Luiz falava sobre a glândula pineal em 1940 e o que se descobriu depois. E o que nós descobrimos que uma série de revelações do nosso André Luiz foram provadas e são comprovadas hoje em dia. Ou seja, isso já é por si só um grande sinal de que as coisas estão mudando. E estão mesmo. Já em 2007, nós alcançamos 100% de cursos de espiritualidade nas universidades norte-americanas, quando Flexner ia deixar isso entrar numa escola americana. Nunca, provavelmente. E também existem vários centros de pesquisa nos Estados Unidos, a George Washington, em Minnesota, em Duke. Aqui tem um dos maiores pesquisadores, o Koenig, que estuda muito esse tema, e aqui nós temos a Cristina Prochowska, que inclusive gosta muito do Brasil e vem ao Brasil com alguma frequência. Mas no nosso meio também coisas acontecem. No IPQ, lá no Instituto de Psiquiatria, nós temos o PROCER, que é o Programa de Saúde e Espiritualidade, que está dentro do Hospital das Clínicas, da USP. O nosso colega Giancarlo e Alexander Moreira, em Juiz de Fora, fundaram o NUPES, que é um núcleo também que estuda espiritualidade e saúde extremamente ativo e de grande qualidade.
Mas fora do Brasil também temos o ACP, que é o American College of Physicians, que já recomenda se fazer uma pequena anamnese espiritual com 4 perguntas. E aqui o Ministério da Saúde já incluiu 10 novas práticas integrativas no SUS e várias delas atendem à questão do vitalismo. Ou seja, esse movimento já começa a aparecer nas universidades, já começa a aparecer nos trabalhos científicos, já começa a permear, inclusive, o meio público de saúde. Mas, veja, nós sabemos que precisamos nos alimentar, fazer atividade física, cuidar dos nossos hábitos, mas como vamos colocar, então, esse conceito de espiritualidade no dia a dia? Como é que isso se comprova no dia a dia? Bom, agora eu vou mostrar para vocês alguns estudos. Eu vou devagarinho, se ficar chato, a gente retoma. Existem alguns estudos interessantes, como esse aqui de 2016, publicado numa revista médica de grande qualidade, que é o JAMA, Journal of American Medical Association. E no JAMA, essa autora estudou a associação entre atender a um serviço religioso e menores taxas de suicídio em mulheres americanas. Então, o que ela fez? Ela estudou 89.708 mulheres entre 30 e 55 anos. Esse estudo chama Nurses Health Study. E ela perguntou o seguinte: frequentar culto religioso uma ou mais vezes por semana, quem vai ou quem não vai ao culto, e as pessoas falam, não, eu vou, eu não vou, enfim. Quem ia uma ou mais vezes por semana tinha uma taxa de suicídio 5 vezes menor quando comparado ao grupo que nunca foi ao serviço religioso. Então, ir ao serviço religioso ao menos uma vez por semana é fator de proteção do suicídio, né? E aqui estão as taxas: quem nunca vai, quem vai uma vez por mês, e aqui quem vai uma vez por semana. E aqui estão as taxas de suicídio. Vocês vejam que cai barbaramente nos grupos. Além disso, esse mesmo grupo publicou também no mesmo JAMA, em 2016, um outro estudo que incluiu agora 74.534 mulheres. E basicamente a pergunta era a mesma: quem vai ao serviço religioso, quem não vai? E as possibilidades de respostas também eram: eu nunca vou, eu vou uma vez por ano, eu vou naquelas coisas, né? Eu vou quando tem enterro, quando tem missa, casamento. E tem o pessoal que ia toda semana. E qual é a conclusão? Ela estudou, então, 74.534 mulheres que, na época, estavam livres de doença cardiovascular e não tinham câncer, né? E há 4 anos ela fazia um novo estudo e seguia essas mulheres. Seguiu de 96 até 2012. Ou neste período, né, foram praticamente 16 anos, ela observou 13 mil óbitos. E o que ela concluiu? Que atender o serviço religioso mais de uma vez por semana foi associado a 33% menos mortalidade sob todas as causas, em comparação com as mulheres que nunca haviam atendido serviços religiosos. Ou seja, ir ao serviço religioso uma vez por semana foi fator de proteção, inclusive de causas de morte variadas, como doença cardiovascular e câncer. Ou seja, esses grupos eram parecidos em vários aspectos de pressão alta, diabetes, ou seja, a única coisa que diferenciou esse grupo foi que as pessoas iam mais ou menos ao culto religioso. Pois bem, o que acontece lá? Que salva as pessoas? O que acontece nos templos? Acontece muita coisa boa, né? Você encontra ali o seu suporte espiritual, inclusive suporte material. Muitas pessoas que não têm condição ganham remédios, ganham roupas, alimentos, né, nas campanhas. É um centro de convivência, as pessoas se encontram, conversam, interagem, trabalham no voluntariado, exercem a caridade, estão em comunidade. Tudo isso é muito bom. Mas não é além disso. Elas ali também oram. E o que acontece quando a gente ora? Pois bem, quando a gente ora, nós ativamos o nosso parasimpático, diminuímos o nível de adrenalina, cortisol, ocitocina, aumentamos melatonina,
Isso faz com que ocorra queda da pressão arterial, baixa da frequência cardíaca, ajuda na insônia, melhora o otimismo, na sensação de bem-estar e até ajuda no metabolismo do açúcar. Ou seja, dentro daquele nosso conceito de saúde integral, veja, a prece, a oração, frequentar o culto, são variáveis que antigamente provavelmente os médicos não falariam para vocês, falariam só para vocês fazerem dieta, atividade física, tomar os remédios e estava bom demais. Tomar as vacinas e faça isso. Hoje em dia, a gente pode prescrever. Vá ao culto, faça preces, né? Isso vai fazer bem para a sua saúde. Nunca a gente imaginaria uma prescrição desse tipo no passado. A prece também tem outros efeitos benéficos, né? Aqui um estudo italiano, que são 3 grupos. Esse grupo aqui começava a respirar espontaneamente, esse recitava um mantra e esse aqui rezava uma Ave Maria. Aqui são as frequências cardíacas, vocês vejam aqui o intervalo entre os batimentos é um pouco mais, a frequência varia, aqui a frequência começa a entrar num certo ritmo e aqui já normaliza praticamente. Mas o mais interessante é essa última linha, que é o fluxo cerebral. Aqui o fluxo das artérias cerebrais era menos intenso, aqui ele começa a se organizar e olha o que acontece quando a pessoa fala, recita Ave Maria. O fluxo cerebral se organiza, fica mais intenso e a circulação cerebral melhora. Mas é só ir ao templo? Será que o templo não pode estar dentro de você? Será que então uma prática contemplativa também não faz parte dessa associação desse conceito abrangente de saúde, seja fazendo yoga, meditando, arte, terapia, musicoterapia, dança, contato com a natureza, são formas de expressão da espiritualidade. Isso ajuda bastante. Esse é um estudo publicado no Einstein, pela essa pesquisadora, a Kosassa, que foi a principal investigadora, e ela estudou mulheres que praticavam yoga por um período não menor que 8 anos. E estas mulheres, quando comparavam ao grupo controle, apresentavam a maior espessura do córtex pré-frontal, e ela infere que isso pode estar associado a uma certa proteção da perda cognitiva, ou seja, de perda de memória. Mas o pré-frontal, que é onde foi constatado o aumento da espessura da massa cinzenta, é a área onde a gente julga, é a área onde a gente analisa, onde a gente discerne, onde a gente toma decisões, onde a gente tem empatia, desenvolve a sensação de pertencimento, ou seja, é uma área extremamente importante para a nossa capacidade de discernimento e entendimento e tomar uma decisão não no impulso, não no medo, não no susto, mas uma decisão consciente e embasada. Agora, eu vou complicar um pouquinho, mas vocês vão entender. Eu vou explicar para vocês um pouco sobre essa estrutura, o telômero. O telômero, ele fica na ponta dos cromossomos. É onde essa coisinha vermelha. Se o cromossomo fosse o cadastro de um sapato, o telômero seria aquela parte mais durinha, que a gente passa nos furinhos para amarrar o sapato. Toda vez que o nosso DNA é lido, o telômero se desfaz para promover a leitura do DNA. Depois ele volta a fechar, como se fosse um zíper, né? Aqui está o telômero, essas coisinhas verdinhas aqui na ponta dos cromossomos. Bom, toda vez que a gente vai dividir o DNA, ele abre. Toda vez que a gente para de dividir o DNA, ele fecha. Então, com o tempo, ele se desgasta como desgasta qualquer zíper. Então, ao longo da vida, a espessura do telômero cai, né? Quando a gente vai envelhecendo, ele vai encurtando. E o então encurtamento do telômero, ele diz basicamente quantos anos a gente tem, ou se a gente está velho ou não. Infelizmente, não dá para ir nos laboratórios dosar o telômero, isso você faz só em pesquisa por enquanto. Então vamos lá. Essa aqui é o telômero, esses são os cromossomos, né? Aqui são as células, uma célula se dividindo, e essa é uma divisão normal. Você tem um cromossomo para cá, outro para lá, na hora que a célula se divide, cada um vai para um lado, mas quando o telômero está muito gasto, às vezes um cromossomo gruda no outro. E na hora de dividir, não vai metade para um lado, vai uma parte maior para um lado e uma parte menor para o outro. Ou seja, essa célula aqui vai ser uma célula defeituosa.
uma célula que pode virar um câncer, uma célula que pode não funcionar direito, e ela vai fazer você envelhecer mais. Ou seja, é importante, então, que os seus telômeros sempre estejam mais grossinhos, menos curtos. Pois bem, então, baseado no que vocês entenderam, esse aqui é um gráfico onde nós temos aqui a espessura do telômero, ou seja, quanto mais espesso o telômero, melhor. E esse estudo foi publicado nessa revista, no Biological Psychiatry, e nós temos aqui três grupos de homens, segundo o seu grau de hostilidade. Homens pouco hostis, homens médio hostis e homens altamente hostis. Olha a espessura do telômero dos homens altamente hostis. Ou seja, a gente tem que ser bonzinho, nem que seja por egoísmo, tá? Porque se nós somos muito hostis, ou seja, muito agressivos, nós vamos envelhecer. Olha, então, mais uma vez, a conexão entre o que o seu espírito emana, o que o seu pensamento, o seu perispírito, o seu espírito pensa, o seu espírito sente, transforma isso no perispírito e o perispírito passa para o seu corpo, né? Então, se você quiser ficar saudável, você não adianta só aqui nesse caso fazer atividade física e tudo mais. Você tem que cuidar daquilo que você emana. E essa reforma não está em nenhuma pílula que você vai tomar. Isso está no seu espírito. Meditação, mesma coisa, espessura de telômero. Pacientes do grupo controle e pacientes que meditam. Olha quem medita como tem maior espessura do telômero. O que acontece na meditação? Não deixa de ser uma prece. Mas meditação é quando você para a sua mente agitada, de ficar pensando que você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquela lista interminável de coisas, e você aquieta a mente e começa então a dar condição para você começar a ouvir o seu espírito, a ouvir o que você de fato precisa ouvir, sem dourar a pílula, e você começa a ganhar uma consciência maior de si próprio, é o autoconhecimento, dentre outros ganhos da meditação. Esse já é um outro estudo, esse aqui também é um estudo interessante, publicado numa revista de fora do país, é de um grupo de Minas Gerais. E o que eles avaliam aqui? 41 pacientes portadores de doença cardiovascular que estavam hospitalizados, 3 dias consecutivos de passe. Eles dividiram em 3 grupos. Num grupo que não tomou passe, num grupo que tomou uma simulação de passe, e num outro grupo que tomou passe verdadeiro. E eles avaliaram o nível de ansiedade, depressão, dor, tensão muscular, bem-estar. E qual a conclusão? Que no grupo que tomou o SPACE, de fato, houve uma redução significativa da ansiedade, tensão muscular, melhora do bem-estar, aumento da saturação da hemoglobina. Ou seja, mais aqui, mais um exemplo dessa interação, dessa saúde mental, dessa saúde mais abrangente. Veja, assim como esse, existem outros milhares de estudos, que obviamente eu não trouxe porque não é o interesse nosso e nem daria tempo. Mas isso é uma amostra para vocês entenderem em que pé que andam as coisas, né? Por fim, o último estudo que eu vou mostrar, da Alessandra Lamas, nossa colega agora está lá em Juiz de Fora. E qual foi o estudo que ela fez? Ela mandou uma carta registrada com um questionário pelo correio para 500 e 400 aqui em São Paulo. 139 voltaram porque não tinham endereço, não tinham, o endereço estava errado, enfim. Das 370 que restaram, 55 foram respondidas, ou seja, 15% dos centros responderam. Nestes 15%, ela pôde, então, descobrir que nestes eram feitos 60 mil atendimentos mensais, em 15%. Faça uma projeção para os 100%, se for mantido o mesmo nível de atendimento. Só para vocês terem uma ideia do que é isso, a Santa Casa atende cerca de 30 mil pessoas por mês. E o Hospital das Clínicas também atende outros 15, mais uns outros 20 mil. Ou seja, somando 2 instituições aqui em São Paulo de autoatendimento, não chega ao que 15% dos centros espíritas atendem. Essa é a razão desse curso, meus irmãos. Porque aqui, se vocês forem pensar, nós não precisamos só de um hospital espírita, porque o hospital espírita já existe. E são vocês.
que trabalham, que fazem passe, que trabalham na assistência fraterna, né? Ou seja, estas pessoas estão sendo atendidas por vocês. E se todos nós conhecermos melhor os mecanismos da doença e da saúde, então nós vamos melhorar muito a nossa capacidade de entendimento e atendimento dessas pessoas. Por fim, eu queria falar um pouquinho das AMES. A Associação Médico Espírita de São Paulo foi a primeira AME no Brasil, fez 50 anos agora. De lá para cá, nós já temos 67, se não me engano, associações médicos espíritas no Brasil todo. Temos a Associação Médico Espírita Internacional, temos uma associação médico bem ativa na Inglaterra, nos Estados Unidos, e são realizados congressos hoje nos Estados Unidos, congressos médico-espíritas, nos Estados Unidos, na Áustria, na Polônia, Portugal, França, Holanda, Alemanha, Bélgica, Luxemburgo e Inglaterra. E no final, né, nós da AME somos médicos, como tantos outros com os quais você já esteve. Entre nós existem professores, existem cientistas, muitos ficam nos seus consultórios, mas o que nos caracteriza é que nós temos um ideal. O ideal de tudo que eu falei até agora para vocês, de uma medicina mais humanizada. Nós buscamos, então, entender as relações entre o corpo, a mente e o espírito, como as doenças acontecem, então nós tentamos ajudar através disso os 3 níveis. E agora o nosso convite é que você dê as mãos a nós e junte-se nesse movimento. E eu acho que, se isso der certo, esse modelo, né, vamos combinar, é bem melhor que esse, né? É isso que nós queremos. Por fim, meu agradecimento aqui a vocês, a toda a equipe da AME São Paulo, que esteve conosco na organização desse curso. Foram várias pessoas que dedicam o seu trabalho, dedicam o seu tempo livre. Meu agradecimento a todos os colegas que cuidaram da organização desse curso, ao pessoal que colocou essa plataforma de ensino no ar. Muito agradecimento a todos. E eu não podia deixar de agradecer a doutora Marlene Nobre, que nos deixou já há alguns anos. Doutora Marlene participou da fundação da AME São Paulo, e ela é que por muito tempo carregou e levou para fora do Brasil a Associação Médico Espírita e cuidou da fundação das associações médico espíritas fora do Brasil. Eu queria então agradecer a vocês e convidá-los para a próxima aula, a segunda aula, na semana que vem, e espero que vocês gostem. Tenham todos um bom dia e fiquem em paz. Meu muito obrigado.